Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física e Matemática. E hoje vamos estar continuando nossa série aí, resolvendo essa prova aqui, ó, da FAPEC 2021, Processo Seletivo Simplificado, para os professores convocados no estado de Mato Grosso do Sul. Ok? Então, vamos lá? Na aula passada a gente resolveu a número 18, que a gente viu que era uma questão bem interessante. E agora a gente vai resolver a questão número 19, ok? Só antes da gente começar, peço aí que você curta o vídeo, tá? É, coloca um comentário aí se você consegue fazer essa questão aí antes da gente começar, se você conseguiu fazer, se não conseguiu, se está gostando da nossa série aqui ou não. E também compartilhe aí com seus colegas aí que estão se preparando para o Enem, vestibular, processos seletivos ou qualquer tipo de avaliação que precise de conhecimento em física e matemática, ok? Espero que esteja ajudando vocês aí nessa caminhada, beleza? Então, coloquem nos comentários. Então, vamos lá. A questão número 19, né? Então, vamos começar? Vamos ler a número 19. Deixa eu marcar aqui. Tá. O movimento orbital da Terra em torno do Sol é um movimento circular. Importante isso aqui. Movimento circular de raio CT, em que C é a velocidade da luz e T é o tempo para a luz ir do Sol à Terra. Realmente, né? Porque se você tem a velocidade da luz e você tem o tempo que ela leva do Sol até chegar aqui na Terra, que são 8 minutos, aí você tem o quê? Uma distância, né? Ou seja, o raio. O período de movimento de translação T, tá, deixa eu ler melhor, que ficou meio ruim a leitura, né? Em que C é a velocidade da luz e T é o tempo para a luz ir do Sol à Terra, beleza. Período de movimento de translação, né? Aquela 365 dias que a Terra leva para completar o seu período de translação. A constante gravitacional, ele deu então que esse período aí de translação é T. A constante da gravitação universal é G. Ele quer saber então ó, a raiz quadrada do produto entre a massa do Sol e a constante da gravitação universal é. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? O desenho. Porque a gente precisa do desenho. Sem desenho, a coisa não acontece. É física, precisa do desenho. Então, deixa eu colocar aqui um negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Diminuir esse aqui. Oxe, peraí. Deixa eu ver aqui. Cara, como que eu levo esse trem pra cá? Tá, vou fazer aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Tá. Então a gente tem aqui no centro o nosso Sol, né? E a gente tem o quê? A Terra orbitando em torno do Sol, né? Vou colocar aqui. Com desenho tudo fica mais fácil. Beleza? Deixa eu pegar agora esse aqui. Tá. Então, o nosso Sol, vou chamar de S. E vou colocar aqui a Terra. Vocês podem ver que eu não sou um desenhista, né? É uma habilidade interessante que eu tenho que desenvolver, cara, porque é importante na física saber desenhar. Ajuda na resolução de problemas. Vamos lá? Então tá aqui a nossa Terra, toda deformada, é uma geoide, né? Então tá. Então vou colocar de outra cor aqui os dados que ele nos passou. Vou colocar de cor azul. Ele falou que o raio, né, que é a distância aqui entre o Sol e a Terra, nosso raio,
é o quê? A velocidade da luz vezes o tempo. Beleza? Vezes o tempo. Tá, beleza. Então, essa massa do Sol, se a gente lembrar lá da lei da gravitação universal, porque a Terra não sai dessa órbita dela aí, ela fica orbitando em torno do Sol, bonitinho, devido à força gravitacional, né? É a força gravitacional que faz esse papel aí, de fazer com que a Terra fica circulando, né, orbitando sobre ele aí, bonitinho. Então, pela aquela expressão linda que Newton produziu, né, a lei geral da gravitação universal, né, ele chegou, ele fala que a gente tem um corpo de massa maior, sem comparação, né, qual que é o corpo de massa maior? O Sol, né? A Terra um corpo de massa menor, beleza? Tá. E esse corpo, ele tá o quê? Ele tá se transladando, né? Ele está fazendo o movimento de translação, ou seja, ele tem uma velocidade linear aqui, ó, né? Que é tangente, ou seja, o que é tangente quando toca um único ponto nessa circunferência aqui, tá? Velocidade tangente aqui, beleza? Então, representativamente por desenho, é isso. E aí, a gente tem aqui o nosso amado MCU. Então, o movimento circular uniforme tem suas equações, né? Que aí vale um estudo à parte aí disso, né? Se você tiver querer estudar mais profundamente o MCU, eu não produzi, eu tenho aula pronta disso aí, tá? Mas se você nunca estudou o MCU, quer, dou uma aula particular para você, tá? Então aqui a gente, o nosso foco é resolver o exercício, não voltar à teoria. Entende-se que a teoria já está, já se sabe, já se conhece, principalmente MCU, que é um movimento que tem bastante detalhe, bastante coisa, bastante considerações matemáticas, né? Então, beleza. MCU, tá aí o MCU bonitinho, né? Então, como eu disse, a força atuante aqui é a força gravitacional, né? É a força gravitacional. E eu posso igualar essa força gravitacional a quê? A força centrípeta. Por que eu posso igualar a força centrípeta? Ué, o que a força centrípeta faz? Ela não é o agente causador da curva do corpo? Toda vez que a gente tem um corpo que está realizando uma curva, a gente diz que ela tem o quê? A força centrípeta. Surge, aparece a força centrípeta lá. Tá? Que ela acarreta no quê? Ela é o agente causador da curva, ela que possibilita ter a curva, como também ela acarreta na o quê? Na produção, podemos dizer, produção, né? Entre aspas, produção da aceleração centrípeta. Porque se a gente pensar lá, se ela é o agente causador da, da curva, né? Então tá havendo uma variação de velocidade. Aí. Então, se a gente tem aceleração, a gente lembra o quê? Segunda lei de Newton, né? Força centrípeta, então, no nosso caso, força é igual a massa, a força resultante é igual a massa da aceleração. Por que a gente pode considerar essa equação? Porque aqui, qual que é a única força atuante aqui? A resultante é a gravitacional, que é em módulo aqui, é a centrípeta, né? Que está acarretando a curva, é a gravidade que possibilita essa curva, que é o papel da centrípeta, tá? Nesse caso aqui, módulos iguais, então a equivalência de módulo aí. E a força centrípeta, ela acarreta aceleração. Se ela acarreta aceleração, então, quer dizer que a centrípeta possibilita a variação de velocidade, né? Então, a aceleração centrípeta, por isso que a gente tem que ter aqui o quê? Esse V aqui linear, né? Mas tá. Então, a aceleração centrípeta, se a gente pegar a equação da resultante lá, da segunda lei de Newton, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, a força resultante, ela acarreta no corpo uma aceleração, tá? Quando a força resultante é diferente de zero, tem aceleração, tá? Então, a força centrípeta é o que? A massa vezes a aceleração o quê? Centrípeta. Porque a força centrípeta, se eu empurro uma mesa, você tem a mesa lá parada. Tem forças atuantes lá? Tem. A gravidade está puxando ela para baixo, o chão está fazendo uma normal para cima. Se a gente for ver, dá para resumir isso. Porém, a resultante é nula quando ela está parada lá, né? Agora, quando eu vou lá e empurro a mesa, ela
entra em movimento. Ou seja, a aceleração deixa de ser zero. Começa a haver variação de velocidade. Então, a força resultante é essa força que eu estou fazendo. Então, por isso que a minha força, ela acarreta o quê? Nessa massa que a mesa possui, uma aceleração. E nesse caso aqui, é a centrípeta que faz esse papel. Ela está acarretando a ação de gerar essa curva, por consequência, tendo uma aceleração centrípeta. Tá? E essa aceleração centrípeta, qual que é a fórmula dela? É V quadrado sobre R. Tá? Essa é a fórmula da aceleração centrípeta. Lembra que eu falei? Tem uma relação com V aqui. Né? Então tá. Então, a gente começa a colocar a equação, como que é a linda equação do Albert Einstein, da lei da gravitação universal. G, que ele falou lá, né? Ele falou G na questão aqui, se a gente for ver. G tá ali. Ele deu a gravitação, constante da gravitação universal, G, vezes a massa do corpo maior, que é a massa do Sol, vezes a massa do corpo menor, que é a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, a distância entre a Terra e o Sol. Quanto que vai essa distância? CT. Então, eu já vou colocar aqui. A fórmula em si é Gzão vezes Mzão vezes Mzinho dividido pela distância ao quadrado entre os corpos, né? Porém, a distância aqui ele falou que é CT. Então, é CT. Distância vale quanto que CT? CT ao quadrado. Tá aí. Força centrípeta é massa vezes o quê? Se você for ver aqui, ó, a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta vale quanto? V ao quadrado por... E esse R é o quê? É o raio novamente. É o raio. V ao quadrado, velocidade aqui, pelo raio. Esse é o raio. E o raio vale quanto? CT. Então, o que eu posso fazer aqui? De um lado do outro eu tenho M. Posso cortar, então, esse M com esse M. Posso cortar também aqui desse lado, eu tenho um CT ao quadrado e um CT aqui. Posso cortar esse CT com esse CT aqui e já era, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter G vezes Emão dividido por CT igual a V ao quadrado. Porém, se você ver lá no exercício, o que que acontece? No exercício ele fala aqui, ó. Cadê o exercício? Tá. Ele fala, ó, a raiz quadrada do produto entre a massa do Sol e a constante gravitacional. Então, o que que ele quer saber é a raiz disso aqui, porque o G é a constante. Ele está falando, a constante universal. Tá? Que ele fala aqui, ó. Quer ver? Ó, produto, ó, a raiz do produto entre a massa do Sol e a constante de gravitação universal. A constante de gravitação universal e o emissão é o quê? A massa do Sol. Ele quer que os dois fiquem isolados e a raiz desse produto, porque o que é produto? Multiplicação. Eles já estão em um produto aqui, já estão multiplicando. Porém, eu tenho que isolar eles, porque é a raiz dos dois. É a raiz do produto dos dois. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer com esse CT? Jogar para o outro lado. Beleza? Para a gente economizar aqui, ó, eu vou apagar aqui, tá? Só para a gente economizar papel. Nem tá usando papel, né? Então, o CT que estava aqui, né, vai passar para cá. Beleza. E o que que a gente faz agora? Esse V ao quadrado, essa velocidade linear, tangencial, também a gente chama, a gente pode calcular ela, a gente vê de onde que vem essa fórmula, que a gente pode calcular ela como 2πr F. Frequência é o inverso do período, ou 2πr T. Beleza?
como aqui, se você olhar a expressão aqui, essa questão, pessoal, é uma brincadeira de matemática. Você fica brincando de matemática. Isso que é a questão que é aqui, tá? Então, se você for ver, tem T aqui. Então, ele mexeu com período nas respostas. Então, eu vou substituir pela segunda aqui. Então, V ao quadrado vai ser o quê? Tudo isso aqui ao quadrado. Então, vai ser GM. Vou repetir aqui, GM. Quanto que vale V ao quadrado? Isso aqui. Falar a verdade, não o V ao quadrado, né? O V, essa velocidade tangencial ou linear, é calculado como 2πr-f, tá? 2πr-f, 2π o raio vezes a frequência, ou 2π-rt, porque a frequência é o inverso do período, por isso que aparece aqui. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ser o quê? Vai ficar 2π. Quanto que vale esse raio? É essa distância aqui, que ele deu, que é o quê? CT. CT. Então, 2πr, ou seja, 2πct, que ele deu aqui, dividido por t, é o período. Pronto, surgiu período na equação, por isso que tem nas respostas finais. Tá, vezes ct. Beleza. O que que eu faço agora? Tá? Repetir o ct que estava aqui. Então, só substituir, né? Tá a fórmula aqui, só substituir. 2πct ao quadrado sobre pct. Tá, o que eu vou fazer agora? Fazer o seguinte, g vezes m é igual. Isso aqui dá para tá ao quadrado, né? Então, vou levar tudo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, ct ao quadrado, sobre o quê? T ao quadrado. Tudo elevado aqui, beleza? Vezes ct. Aqui. Beleza. O que que ele queria mesmo? Ele queria a raiz do produto da constante universal, né? Da gravidade. Isso. Ele quer a raiz do produto entre a massa do Sol e a constante de gravitação universal, que está aqui. Agora eu vou fazer então, ele quer a raiz disso aí, né? Então vamos tirar a raiz disso aí. Porém, só antes de fazer isso, eu tenho o que aqui? Eu tenho ct ao quadrado vezes ct, então vai ficar ct ao cubo. Tem um ct ao cubo, então vou fazer g vezes m igual, perdão, meio gripado, 4π ct ao quadrado vezes ct, é ct ao cubo, né? Então tá aí, ct ao cubo. Ct ao cubo por p ao quadrado. Esqueci de colocar os quadrados, né? 4 π ao quadrado. Multiplicou esses dois aqui, né? Com ct ao cubo, p ao quadrado. Ele quer o quê? Ele quer a raiz, então eu vou passar a raiz em tudo aqui, né? Raiz do produto da constante da gravitação universal com a massa do Sol. Vai ser igual ao quê? Se eu coloquei a raiz de um lado, é uma equação, é igualdade. Se eu coloquei a raiz de um lado, tem que colocar o quê? A raiz no outro. Então, raiz de m vai ser igual ao quê? Você sabe que a gente, como está multiplicando, essa raiz ela está em tudo, né? Mas eu posso colocar raiz em cada uma. É uma das propriedades de radiciação, né? Quando está na multiplicação aqui. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de π quadrado, o quarto quadrado da raiz com o quadrado do π, vai ficar π. Aqui, o do C3 eu não consigo tirar. Por quê? Porque é ct ao cubo e é ct ao quadrado. Ou é ct ao cubo e a raiz não é ao cubo, é ao quadrado. Então vai ficar o ct ao cubo aqui, bonitinho, na raiz. Tá? Vai ficar ele aqui bonitinho na raiz. Deixa eu arrumar isso aqui, ficou muito pequeno. Vou botar aqui. Tá. Então vai ficar aqui. Beleza? Ct ao cubo sobre raiz de t quadrado. Corta
o quadrado da raiz com o quadrado do t quadrado, né? Então fica o quê? T. Tá aí. Qual que é a resposta, então? É a letra E, né? Porque tudo isso aqui eu posso escrever também, né? Ao invés de estar dividindo tudo, posso deixar igual ele ficou ali, né? 2π, que dá a mesma coisa, sobre t raiz o quê? Raiz de ct pt quadrado. Tanto faz. Dividindo por tudo, porque aqui, só para vocês entenderem, porque 2π sobre t vezes a raiz de ct ao quadrado, embaixo de todo número tem sempre um, mas não precisa aparecer, porque esse valor dividido por um não muda nada, mas embaixo de todo número tem um. Se eu colocar um aqui, aí vai voltar para esse caso aqui, porque vai ser 2π vezes essa raiz aqui, né? Multiplicação de fração é direto, né? Então vai ser 2π vezes isso aqui, e t vezes um que está aqui embaixo. T vezes um vai ficar t. E 2π vezes raiz aqui de ct ao quadrado vai ser isso aqui. Então, é duas formas de escrever. Ali só está mais elegante, vamos dizer assim, a expressão. Porque assim tá feio. Aqui tá bonito, tá elegante. Tá? Então, por isso que a resposta, então, é a letra I. Então, aí, 2π sobre t, raiz de ct ao cubo. Então, como que vocês podem ver aí nessa questão aí, ela nada mais é que você brincar de matemática. Fazer continha, saber que equações do movimento circular uniforme, tá? Você tem que saber que a força centrípeta é a agente causador da rotação aqui, saber que a força gravitacional é a resultante aqui, logo ela faz o papel de centrípeta no movimento circular uniforme aqui, tá? Saber isso aqui que eu falei, ó, que a aceleração centrípeta é v ao quadrado por r, tá? Saber que essa velocidade linear ou tangencial aqui, ela pode ser calculada como 2πrf ou 2πrt, tá? Então, é isso. E você vai trabalhando com a equação, beleza? Brincando de matemática, praticamente é isso, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, fechou. Eu tô de volta aqui, é que eu acabei de ver que eu cometi um errinho aqui, tá? Porque se você for observar aqui, ó, a resposta final é raiz de gm igual a 2π, raiz de ct ao cubo, aqui é um cubo, tá? Sobre t. Ou 2π t raiz quadrada, né? Raiz quadrada de ct ao quadrado? Não. Ct ao cubo, beleza? Então, só vim aqui para corrigir esse erro, tá? Corrigir esse erro. Deixa eu ver. Então, não é ct ao quadrado, tá? É ct ao cubo, beleza? Então, 2π sobre t raiz quadrada de ct ao cubo, que é a resposta, né? Que é a letra E, como a gente viu aqui, 2π raiz de t, 2π raiz de, ou tô com raiz na cabeça, perdão, 2π sobre t raiz quadrada de ct ao cubo, tá? Não ao quadrado, como eu tinha escrito aqui, beleza? É a letra E, fechou. Agora sim, é tchau de verdade. Tá?